Olá pessoal, bem-vindos ao quadro. Falando ainda em interferência em duas dimensões, nós vamos resolver nesta aula dois exemplos. Começando por uma questão que caiu na UNB e que nos diz o seguinte: duas fontes coerentes S1 e S2 em fase emitem sinais que são detectados no ponto P. Ache o maior valor do comprimento de onda das fontes para que o ponto P seja um ponto de máximo. Olhando para a figura que a questão nos forneceu, nós vemos que a distância entre as duas fontes é igual a 6 metros e que a distância entre a fonte S2 e o ponto P é igual a 8 metros. Como a própria figura sugere, nós podemos traçar a distância entre P e S1, sendo que nós temos aqui um triângulo retângulo. Calculando a hipotenusa deste triângulo, nós determinamos a distância entre P e a fonte 1, que é de 10 metros. Nós precisamos encontrar o maior valor do comprimento de onda das fontes para que o ponto P seja um ponto de máximo. Como as fontes estão em fase, se o ponto P é um ponto de máximo, em P a interferência obrigatoriamente é construtiva, ou seja, a diferença entre o caminho percorrido pelas ondas até chegarem ao ponto P é obrigatoriamente igual a P vezes meio comprimento de onda. Esse resultado não pode ser igual a zero, ok? Esse resultado é diferente de zero. Por quê? Porque os segmentos que determinam a distância percorrida pelas ondas que partiram de 1 e de 2 são diferentes, certo? Se eles fossem do mesmo tamanho, aí a distância seria igual a zero. Se a distância é diferente de zero, P também é obrigatoriamente diferente de zero. Lembrando que P só pode ser um número par, 0, 2, 4. Se P não pode ser zero, nós vamos considerar a primeira interferência, ou seja, P sendo igual a 2. Para P igual a 2, nós temos que a diferença entre a distância percorrida pelas ondas é igual a 2 vezes meio comprimento de onda, ou seja, a diferença entre a distância percorrida é igual a lambda, simplificando o 2 com o 2. Nós conhecemos PS1 e nós conhecemos PS2. PS1 vale 10 metros e PS2 vale 8 metros. Lambda é, portanto, igual a 2 metros. Esse é o maior valor do comprimento de onda das fontes para que P seja um ponto de máximo. Passando agora para um segundo exemplo, nós vamos considerar o seguinte: duas fontes que também oscilam em fase com uma frequência de 20 Hz. A distância entre T e F1 é igual à distância entre T e F2, ou seja, T está sobre a linha ventral zero. Se T está sobre a linha ventral zero, consequentemente, nós temos aqui a linha nodal 1 e as linhas ventrais 1, ok? N, por estar sobre a primeira linha nodal, é um ponto de repouso em que a interferência é do tipo destrutiva. E a distância entre N e a fonte 1 menos a distância entre N e a fonte 2 é igual a 0,25 centímetros. Vamos inicialmente determinar a velocidade dessas ondas. Vamos considerar o seguinte: se a diferença entre a distância percorrida pelas ondas até chegar no ponto N é igual a 0,25 centímetros, e se N é um ponto de repouso, como eu disse para vocês, em N a interferência é destrutiva, ou seja, a diferença entre a distância percorrida pelas ondas até chegar em N é dada por I vezes meio comprimento de onda, sendo que I é obrigatoriamente um número ímpar. E que número seria esse? N não está sobre a linha nodal
1, este I, então, vale 1. Nós temos, portanto, que meio comprimento de onda é igual a 0,25 centímetros, o que nos dá que um comprimento de onda é igual a 0,5 centímetros. A velocidade de uma onda é determinada pelo produto entre o comprimento de onda e a sua frequência. Logo, a velocidade dessa onda é igual a meio, que é o comprimento de onda, vezes 20, que é a frequência dada pelo exercício. Sendo assim, a velocidade dessa onda é igual a 10 centímetros por segundo. Considerando agora o ponto Q, vamos calcular a diferença entre a distância percorrida pela onda que partiu da fonte 2 e pela onda que partiu da fonte 1 até chegar em Q. Como Q está sobre a linha ventral 1, essa diferença é igual a P vezes meio comprimento de onda, sendo que para V1, P é igual a 2. Se P é igual a 2, nós podemos simplificar. 2 dividido por 2 é igual a 1. A diferença entre as distâncias percorridas será igual a lambda. Lambda, nós já sabemos que é igual a 0,50 centímetros, foi o que nós calculamos aqui anteriormente. É isso aí, pessoal. Um grande abraço e bons estudos!